É com muita alegria que mais uma noite estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Que você possa estar com o seu coração totalmente voltado para o Senhor, que a sua mente esteja preparada para adorar o Senhor e juntos assim possamos, como igreja, engrandecer o nome do nosso Salvador. Bem-vindo a mais um culto. Senhor nosso Deus, nós te engrandecemos, Senhor, pela beleza da tua santidade.
Queremos, Senhor, adorar o Teu nome, Senhor, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa, com Teu Santo Espírito, passear no nosso meio e receber os nossos louvores que são dedicados a Ti, somente a Ti, que é digno de ser adorado. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para nos prepararmos para a oração silenciosa, para o momento de intercessão, de gratidão, de ações de graças e de súplicas, vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 28, dos versos de 1 a 9. No livro de Salmos, capítulo 28, capítulo inteiro, página 587 do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus, súplica e ações de graças, Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Que está machucado e ferido em todo o seu pecado, Jesus te chama. Se você sente que chegou ao fim e dessa fonte deseja tomar, Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Deixa agora todo o seu pecado. Hoje é dia de salvação. Jesus te chama. Sua alegria Ele renovará. Nova vida o Senhor dará. Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Então venha
Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo ressuscitou. Se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo ressuscitou. Rei Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo ressuscitou. Se renda a Ele, pois não há outro Rei. Cante aleluia, Cristo ressuscitou. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Esse é o nosso momento de contrição, é o momento de falarmos com Deus. Então, na intensidade dessa hora, não só feche os seus olhos e abra seu coração diante do Senhor, mas confesse os seus pecados. Confesse aquelas coisas que você sabe que você pensa, que você faz, ou quem sabe até você se omite, e precisam ser tratadas diante de Deus. Mas lembre-se também, esta é uma semana que nós estamos de luto, porque Deus chamou à sua presença a nossa querida irmã Cristina Helena. Ela descansou das suas dores, e assim nós conversávamos com a família. Mas a falta é sentida, a saudade permanece, e há um vazio que só Deus pode preencher. Por isso, coloque a família de Cristina Helena diante do Senhor. Mas vamos agradecer também, porque semana passada, no culto, nós oramos por Dona Zilda, mãe do diácono Leonardo, e ela já está em casa de alta. Nós oramos e pedimos a Deus que fosse com a Fátima Manhães, que ia fazer um cateterismo na terça-feira passada, e fez, já está em casa, já está bem para a glória de Deus. Como igreja temos orado pelo reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, e Deus, pela sua graça, na última quinta-feira, ele teve alta do hospital depois de 23 dias de momentos muito tensos para ele, para sua família e para todos nós. É tempo de pedir, mas é tempo de agradecer. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor é presente, porque o Senhor é Deus conosco, Emanuel, ó Jesus. Nessa certeza nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão, Senhor, porque o Senhor sabe e Tua palavra nos ensina que o bem que queremos não fazemos, mas o mal está sempre diante de nós. E quantas vezes, Senhor, nós não nos deixamos tomar pelo terror repentino e nos permitimos envolver em situações que entristecem o Teu coração. Perdoa os nossos pecados. Mas também, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor receba, recolha todos os pedidos aqui formulados na igreja e também através destes canais virtuais. Visita cada um segundo a sua necessidade. Responde ao apelo, Senhor, de cada um. Mas queremos também, Senhor, te agradecer pelas vitórias que o Senhor tem concedido. E lembro-me, Senhor, da palavra de Tua serva quando me disse, muitas vezes nós contabilizamos os doentes, nós falamos dos mortos, mas esquecemos
de reconhecer aqueles que foram e são curados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Isso, Senhor, é porque precisamos desenvolver mais o sentimento de gratidão, e é o que fazemos agora. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo alimento, pela casa, pela família, pelos nossos relacionamentos. E tudo isso nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, hora de consagrarmos a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Devolvemos para Deus um pouco do muito que Ele nos tem feito. Vou ler aqui um versículo no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 4. Salmo, capítulo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Deus é fiel. Deus tem cuidado de nós. Tivemos um ano difícil e o ano de 2021 também trará seus desafios. Mas, acima de tudo, Deus tem sido fiel para cada um de nós. Entregue para Deus aquilo que Deus colocou no seu coração. Entregue para Ele seus dízimos e suas ofertas. Acima no vídeo nós temos a agência e a conta corrente da igreja. Nós temos que continuar proclamando a palavra de Deus e pregando o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus. Eu levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertence.
diante, Senhor, de tantas incertezas, de tantos problemas, Senhor, que têm aparecido já no início desse ano, sem falar nessa pandemia, Pai. Mas nós temos um Deus em que podemos confiar, um Deus fiel e poderoso, que vai nos proteger e livrar de todo mal. E querendo pedir também, Senhor, para esses dízimos e ofertas, que esse recurso sirva cada vez mais para agradecimento do Seu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu realmente estou muito feliz pela oportunidade de estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, agradecendo em primeiro lugar a Deus e agradecendo também a confiança do pastor Cid, do conselho da igreja. E a passagem que eu quero compartilhar com os irmãos, ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 14. Eu vou fazer a leitura apenas dos versículos 13 e 14, para nos dar um panorama do momento em que o povo está vivendo. Abro a Bíblia, capítulo 14, Êxodo, versículos 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amados, eu realmente tive essa palavra, porque poderia até utilizar outras passagens para dar base àquilo que trago como meditação para a igreja. No entanto, essa palavra, ela tem um impacto muito forte. Ela é um divisor de águas para o povo de Israel. É a própria ação do Senhor operando de uma forma milagrosa a favor daquele povo, na formação daquele povo, na formação da fé daquele povo, né? Exercendo um milagre extraordinário. Então nós identificamos aqui um cenário muito crítico, ou seja, onde Faraó ali está em perseguição ao povo de Israel, e o povo de Israel nesse momento ele se depara com uma grande barreira, um mar fechado. Então é nesse momento que o Senhor fala a Moisés, e Moisés diz ao povo que o Senhor executará essas ações através de um grande milagre, né? Então é importante nós identificarmos que há uma ação direta do Senhor intervindo sobre a vida desse povo. É uma ação tão extraordinária que identificamos como um grande milagre, né? E o milagre, por definição, em um dicionário popular, traz da seguinte forma: fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza, acontecimento admirável e espantoso, fato que causa grande admiração e surpresa, relativo a qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. No entanto, teologicamente falando, quando pensamos em milagre, principalmente nesses momentos iniciais da história, no momento, né, da formação do canon bíblico, da palavra do Senhor, o milagre ele tinha um objetivo específico, né? Ou seja, ele serviria e eles serviam para autenticar os agentes da revelação. Quem seriam esses agentes? Aquele que Deus havia enviado como líder, né, a própria mensagem enviada e os profetas que estavam sendo enviados. Nesse sentido, o milagre hoje, ele não é necessário, porque a palavra de Deus ela é suficiente, ela não precisa de mais alguma autenticação externa para que aquilo se comprove como a palavra do Senhor. Ela é verdadeira e digna de toda aceitação, né? Então ela é suficiente. No entanto, meu irmão, como visualizando o milagre, que ainda acontece, não mais com esse objetivo, mas o milagre como um ato, né, da providência divina extraordinária, eles continuam acontecendo. Eu, particularmente, eu sou um milagre de Deus, né? Na minha infância, na minha juventude, utilizei de forma excessiva, fui usuário excessivo de drogas ilícitas, e realmente a minha vida foi uma intervenção divina. Ninguém pregou para mim,
mas simplesmente um dia eu desejei ouvir a palavra do Senhor, entrei numa igreja e Deus converteu o meu coração. Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na vida da minha esposa, então não tem como eu não crer ainda na continuidade do milagre, ou seja, na ação extraordinária de Deus intervindo e iniciando alguma coisa em nossas vidas. Feitas essas considerações, eu quero iniciar falando justamente, dessa definição, de providência divina. Quando pensamos nesses atos milagrosos, extraordinários da providência divina, nós identificamos, de forma abrangente, que esses atos de Deus, eles são controle e influência de Deus como agente principal, constante e primário sobre toda a sua criação. É Deus agindo o tempo todo sobre a sua criação e sobre o universo, de modo que todos os seus propósitos irão se cumprir, conforme a sua boa vontade. No entanto, apesar de toda essa intervenção do Senhor, na manutenção da história, na manutenção do universo, isso não nos isenta de responsabilidades, pois nossas responsabilidades, somos ativos e conscientes de todas as coisas que realizamos. Então, apesar dessa intervenção, iniciação de Deus em todas as coisas, nós temos a responsabilidade de reconhecer esses atos do Senhor. Nesse argumento, com base nesse argumento, é interessante que Paulo, quando estava esperando em Atenas, no Areópago, ele dá uma base para estas ações da providência divina, quer sejam ordinárias, quer sejam extraordinárias. Em Atos capítulo 17, 24 a 28, vai dizer exatamente disso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, ou seja, Deus agindo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E especificamente para nós conhecemos aquela palavra em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós observamos aqui que Deus vai estar agindo, que Deus é o agente principal, Ele é o agente que inicia todas as coisas. E com esses esclarecimentos iniciais, eu quero entrar na passagem que nós fizemos a leitura e identificar alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui é justamente nessa parte onde fala: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. As palavras aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, inicialmente parecem expressões de inatividade, de passividade, ou até mesmo de perplexidade. No entanto, tais expressões são utilizadas que a partir de uma ação exclusiva do Senhor, para que a nossa confiança esteja de fato nele, uma ação de responsabilidade nossa esteja sendo colocada nele. E isso vai, no caso, nos significar uma confiança ativa. É interessante que em diversas outras passagens nós vamos ver termos semelhantes. Salmos 46, 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Também temos no Novo Testamento algumas situações que inicialmente parecem ser de uma inatividade do ser humano, No entanto, naquele momento Deus está motivando, naquele momento Deus está demonstrando todo o seu poder sobre a natureza, não só a natureza como todo, mas também na natureza humana, que precisa ser tocada pelo Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 16, 18 a seguinte
da seguinte forma: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a partir de uma revelação, a partir de uma ação de Deus, nós vamos ter justamente o quê? Um posicionamento de enfrentamento ao inferno, ou seja, a maldade que existe no mundo, porque muitas vezes identificamos aqui, não prevalecerão contra ela. Parece que nós nos posicionamos como um portão, aonde o mal fica o tempo todo batendo ali até conseguir abrir, mas pelo contrário, aqui é uma confiança no Senhor, através da revelação de Deus em nossos corações, ou seja, através da graça que Deus nos dá, nós enfrentaremos e teremos uma ação, um posicionamento ativo. Também vamos encontrar esse posicionamento ativo quando nós lemos em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11, onde diz lá que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso significa se aquietar em Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Novamente, muitas vezes ao lermos essas passagens, parece que estamos numa posição passiva, ou seja, nos fortalecendo em Deus para simplesmente suportarmos o mal. Mas na realidade isso significa um comprometimento e uma confiança que Deus está gerando em nossos corações, de forma que tenhamos a ação correta diante das dificuldades. Então, diante desse mover e agir de Deus em nossos corações, surge a responsabilidade. Tanto é que no verso 15, que nós não lemos aqui no Êxodo 14, vai dizer justamente Deus falando para Moisés, a partir daquele momento em que o Senhor fala para aquele povo se aquietar, significava justamente, olha, pare de murmurar, corte esse momento de murmuração, coloca o seu foco em Deus, veja aquilo que Deus está providenciando, veja, digamos, os atos da providência divina sobre toda a humanidade, e aí, justamente colocarmos a nossa confiança em Deus. Assim Deus realizará todas as coisas para que a nossa fé seja edificada sobre um firme fundamento, que é justamente a providência divina. E é interessante quando nós pensamos nesta providência divina, Deus já estabeleceu a maior providência que poderíamos ter. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a revelação do Filho, a presença do Filho encarnado, é o nosso firme alicerce. Ele já estabeleceu todas as coisas, e através do Filho que venceu a morte, Ele estabeleceu todas as coisas sobre Ele. Então esse é o nosso firme fundamento. Então é importante destacar que esses acontecimentos na história, não somente na vida do povo, mas quando também acontece de forma particular em nossas vidas, nos servem para Deus tirar de nós as muletas, as idolatrias, a nossa autossuficiência, e colocar a nossa visão numa perspectiva eterna em Deus. Ou seja, não interessa, não vai importar as circunstâncias, pois Deus está no controle de tudo. O que importa nesse momento é termos a sua presença em uma perspectiva eterna. Ou seja, esse momento de aflição, ele não vai ser permanente. Esse momento de medo não vai ser permanente, porque sabemos que Deus está no controle, e se Ele quiser mudar ou não as circunstâncias, Ele pode. Interessante, na passagem de Daniel, capítulo 3, versos 16 ao 18, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão enfrentando eles estão sendo confrontados justamente em sua fé, mas eles respondem da seguinte forma: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, a compreensão desta providência nos leva e deve nos levar a buscá-lo, né? Deus age em nossos corações para o buscá-lo. Daniel, quando orava, no capítulo 10, verso 11 e 12, a Bíblia fala que desde o primeiro momento que Daniel se prostrava para orar, a Bíblia fala que Deus já havia respondido: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ou seja, Deus já agia no coração de Daniel e já existia uma resposta para Daniel estabelecida na eternidade. Ou seja, foram ouvidas tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Em uma perspectiva eterna, vamos identificar que em todas as coisas existe um propósito divino, uma providência. C.S. Lewis aborda no seu livro, há 2 semanas atrás eu tive a oportunidade de fazer a leitura do livro chamado O Grande Divórcio, e ele apresenta uma questão muito interessante. Ele, fazendo de uma forma bastante resumida aqui, ele transmite, né, quando existe um diálogo entre um ser resplandecente, ou seja, que já alcançou a salvação e que está na presença de Deus, e esse ser resplandecente é uma ilustração que ele traz no livro, está tentando evangelizar e mostrar toda a bondade do Pai para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda estão nas suas lutas, né, na sua vida diária ali, no seu cotidiano, e estão presos a ela. E aí é interessante que ele fala da seguinte forma: os salvos no céu olharão para a terra como parte do céu, pois lembrarão das providências divinas e glorificarão a Deus. Para os não salvos, a terra torna-se parte do inferno, pois para os que se perderam, sempre lembrarão das recusas e as oportunidades que tiveram e recusaram, e murmurarão para sempre no inferno. É só lembrarmos da passagem da história do rico e Lázaro. Toda aquela questão da miserabilidade de Lázaro serviu e contribuiu para que ele estivesse no seio do Senhor, né? E toda a riqueza, né, que aquele rico vivenciou, no final das contas ele vai estar no inferno e vai lembrar que aquilo na realidade o levou para o inferno, né? Então é uma perspectiva eterna dessa graça. E porque a Bíblia nos fala de forma clara, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, 17 ao 18. A perspectiva correta, ela busca uma alegria completa em Deus, e é o que devemos e podemos buscar. E quando Deus fala que podemos, Ele coloca essa condicional: se guardares os meus mandamentos, não significa que podemos não guardar, Ele está nos dando poder para guardar. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Existe essa possibilidade de buscarmos essa perspectiva, essa confiança diante das situações, deste grande milagre que o Senhor pode executar em nossa vida. O segundo ponto que desejo destacar aqui no texto, que nós observamos no primeiro que Deus está agindo no nosso coração por algum motivo. E é interessante que nesse momento, no texto vai falar o seguinte: porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Verso 13, parte B. Viveremos em lutas constantes. O povo
Nesse caso, passaria naquele momento pelos egípcios. Mais à frente, teriam outros inimigos. Em muitas circunstâncias, os ventos nos serão contrários. Teremos sempre oposição. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo 33, 1 ao 2. Ou seja, logo em seguida essa passagem, eles teriam outros diversos inimigos, diversas oposições, né? E o que Moisés identifica, que no meio dessas oposições, o mais importante é termos a presença do Senhor. Não é a conquista da terra, não é o domínio dos povos, mas chega um momento em que Deus fala com ele que não iria com o povo. Ele fala: não, de modo algum, Senhor, se não fores conosco, de forma nenhuma nos deixe sair daqui, porque o que importa é a tua presença. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 ao 39. Nada vai nos separar. Deus já enviou essa providência sobre nossa vida. E é interessante que no meio dessa perspectiva da oposição, vamos identificar que os maiores inimigos estão dentro de nós mesmos. Deus está agindo ali no centro da nossa vida, do nosso coração, trabalhando a nossa confiança. Somos sempre enganados pelos nossos sentimentos e necessidades. Outro trecho desse mesmo livro que eu mencionei anteriormente, O Grande Divórcio, do C.S. Lewis, ele coloca de uma forma muito perspicaz o que muitas vezes confundimos, né? Nesse engano do nosso coração, temos a facilidade de confundir sentimentos terrenos, nobres e dignos, e muitas vezes vemos isto como algo divino. Sentimentos terrenos mais nobres e dignos são sempre vistos como algo divino. E é interessante que C.S. Lewis ele vai mencionar da seguinte forma, ó: só que muitas vezes é mais fácil confundir o ouro com o bronze do que o ouro com o barro. Existe um grande perigo nessa confusão. Por exemplo, quando nós observamos um amor excessivo de uma mãe para um filho, é digno, é maravilhoso. Buscar excessivamente um posicionamento profissional quer custar a base de qualquer coisa. Colocar toda a sua energia em um relacionamento, apesar de não se constituírem pecados entre si, né, pecados em si, o seu excesso pode se tornar uma idolatria. Sabemos no fundo do coração que estas coisas não trarão felicidade. No entanto, não temos facilidade de abrir mão delas. É preciso que o Senhor haja no nosso coração. Interessante nessa percepção de nós mesmos, o quanto nós precisamos desse agir, desse mover do Senhor em nossa vida para confiarmos numa beleza em Cristo, numa perspectiva eterna no Senhor. Vamos observar que até muitas vezes as questões sagradas transformamos em vaidade e presunção. Um exemplo claro está no fato de que achamos ser possível pararmos de buscar a Deus, porque adquirimos certa experiência naquilo que realizamos e acabamos até nos tornando mecânicos. Podemos sim ter várias qualidades, mas nunca podemos confiar em nós mesmos ou em alguma experiência adquirida. Quando lembramos da igreja de Éfeso, na carta de Apocalipse, a palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Era uma igreja que tinha tudo, era uma igreja que combatia o mal, era uma igreja que tinha doutrina, mas o Senhor vai no cerne da questão. Ele diz que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. E nós devemos justamente nos perceber, para que as coisas de Deus não se tornem mecânicas, e continuemos de forma avivada pelo Espírito a buscar o Senhor. Nisso identificamos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso significa uma recusa à resposta, uma recusa de resposta a Deus, uma recusa da ação de Deus no nosso coração. Assim, nós esperamos que através da providência divina, dos atos de providência divina, o Senhor nos leve por um caminho onde nos tire a muleta, onde não possa ser mais possível fugir do momento em que devemos nos entregar e nos submetermos totalmente à vontade do Senhor. Porém, este caminho é individual, não é coletivo, você não pode esperar pelo outro, é só você e Deus. Me lembro da passagem de Jacó lutando com um anjo. É interessante que existia uma promessa de Deus sobre a vida dele, ele está retornando para sua casa com os seus bens, mas aquilo ainda precisava ser transformado, ele precisava ser tocado no coração, não simplesmente para que o Deus simplesmente fosse Deus de Abraão, era necessário também que o próprio Jacó reconhecesse a Deus como o próprio Deus dele. Então nós vamos ler lá 32, no capítulo 32 de Gênesis, 23 a 26, e diz assim: tomou-os e fê-los passar o ribeiro, ou seja, Jacó ele se desfez de tudo, mandou à frente a família, mandou os filhos, seus bens, ele ficou sozinho com Deus. Era necessário passar por aquele momento onde Deus operaria um grande milagre no coração de Jacó, transformando aquele ser, dando ali ao coração de Jacó, à mente de Jacó, uma perspectiva eterna no Senhor. E aí diz assim, tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Ou seja, essa luta com Deus, sou eu individualmente, e Deus vai tirar todas as minhas muletas, mas no entanto eu vou ter um encontro pessoal com Ele, que Ele vai transformar o meu coração, conforme está escrito em Gênesis 32, 23 a 26. O terceiro ponto e o último que eu quero destacar é justamente a palavra não temais. Apesar de eu ter colocado por último, no entanto ela se encontra em primeiro lugar, onde fala: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ou seja, para toda luta, para toda batalha que nós iremos enfrentar, para a nossa vida, nós precisamos da palavra do Senhor, não temais. E essa palavra, ela vai justamente dizer que Deus estará conosco, Deus será presente conosco. Interessante que Jesus, enquanto homem, aqui na terra, Ele não se esqueceu de nós, Ele orava constantemente por nós. Ele orava por todos aqueles que receberiam a fé, por todos aqueles eleitos antes da fundação do mundo, aqueles que Deus havia estabelecido na sua presciência, através dos seus decretos eternos, na sua providência divina. A palavra do Senhor fala o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. A oração sacerdotal de Jesus, João 17, de 9 a 11.
Jesus, no momento de maior adversidade aqui na terra, no momento de maior angústia, no momento em que ele foi negado, no momento em que ele foi deixado e negado pelo seu povo, ele também não esqueceu de nós. Isso é segurança para nós, isso é uma palavra registrada que não requer de autenticação de milagre, mas requer em nós uma confiança que mova o nosso coração e transforme a nossa vida. Como diz a palavra, contudo, Jesus dizia no momento da crucificação: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Lucas 23, 33 e 34. Jesus é o nosso justo advogado. Imagina, meu irmão, que naquele momento onde ele se transforma, se abstém de todas as suas prerrogativas divinas, como homem ele vive, intercede por nós, e no seu sofrimento ele intercede por nós, quanto mais não será agora glorificado à destra do Pai. Jesus é o nosso justo advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 1, verso 9. Jesus é aquele que intercede por nós. O Espírito intercede por nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 24 a 27. Irmãos, somos testemunhas de diversas manifestações da providência divina. Mas com certeza, meu irmão e minha irmã, nós contemplaremos ainda coisas maravilhosas que o Senhor tem prometido. Deus transformará os nossos corpos caídos em corpos celestiais para estarmos eternamente com Ele. E sem dúvida alguma olharemos para a terra. E como eu falei anteriormente, podem ter existido dificuldades, podem ter existido lutas, mas naquele momento, na glória, nada disso vai nos atingir. Lembraremos daqui como os meios que Deus utilizou para nos levar até Ele. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força e o louvor a Deus pra levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você morreu.
acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus não levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus não levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, que você possa percebê-lo em todo o tempo, não só em momentos de culto. E agora eu quero abençoar a cada um de vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.